Tomás, é uma derrota vexatória da seleção brasileira, uma das... Olha, vexatória para falar o mínimo, para falar né? o mínimo. E o que assusta é que isso tem acontecido com alguma recorrência nesse século, né, Tomás? Não é a primeira vez que a gente chega aqui num programa de televisão e fala, nossa, que desastre a seleção brasileira, que derrota vergonhosa. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, hein? Se a gente puxar pela memória aqui, só nessas eliminatórias, é a primeira vez que o Brasil leva 4 gols no jogo de eliminatórias. O jogo do turno lá no Maracanã foi a primeira vez que o Brasil perdeu em casa. Sim. Antes disso, vinha de uma sequência de 4 ou 5 jogos sem vitória, que a primeira vez também tinha acontecido. Cara, tem um monte de coisa que está acontecendo pela primeira vez. Perdia por 3 gols de diferença para a Argentina desde os anos 60. Desde 64, né? 61 anos, sem tomar uma paulada como essa. E aí, se a gente olhar nesse período, o Brasil teve momentos muito melhores do que a Argentina. Né? A Argentina já esteve no lugar em que estamos hoje. Só que eu acho que o nosso buraco é mais profundo, porque o nosso buraco é um buraco cultural. A gente vai passar o dia, a semana, os próximos meses, talvez, falando sobre geração de jogadores. O Brasil não tem bons jogadores, é tudo perna de pau, é tudo grosso, é tudo isso, é tudo aquilo. Volta Neymar. Quando o problema é exatamente o contrário. Não é falta de jogadores, é falta de espírito de time, é falta de construção de time. O Brasil não consegue construir times. Conseguiu na era Tite. E é muito recente a era Tite. Conseguiu na era Tite. E acho que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, porque o futebol é assim, mas o Brasil tinha uma seleção tão boa quanto qualquer outra nessas últimas 2 Copas do Mundo que passaram. E aí talvez tenha faltado para o Tite, e aí sim eu vou concordar. Tenha faltado para o Tite, tenha faltado para o Diniz, tenha faltado para o Dorival, e faltaria para qualquer treinador brasileiro que assumisse a seleção brasileira. Falta qualidade geracional em comando técnico. Não são jogadores que faltam, são técnicos que faltam. É cultura coletiva. É um futebol mais atualizado na cabeça de quem treina. Sabe o que Lionel Scaloni fez na Copa do Mundo, Tomás? Por que a Argentina ganhou a Copa do Mundo? A Argentina ganhou a Copa do Mundo porque ela jogou 5 jogos de jeito diferente. Ia jogar contra a Austrália de um jeito, contra a Holanda de outro, contra a Croácia de outro. E qual é a grande semelhança da derrota do Brasil hoje para a derrota contra a Croácia na Copa do Mundo? Puxa vida, qual é a grande força da Croácia? Meio de campo. O que fez o Tite? Nada. Qual é a grande qualidade da Argentina? Meio de campo. O que fez Dorival? Deixou lá o coitado do André e do Joelinton contra 4 caras no meio de campo. Um time completamente quebrado, os 4 atacantes lá na frente chupando pirulito enquanto a Argentina atacava. Ninguém estava fazendo nada. Aí vai todo mundo falar do Bento, do Murilo, do Joelinton e tal. Coitados desses caras, entendeu? Era uma bomba atrás da outra em cima deles. E 2 anos e pouco depois, o Brasil perde do mesmo jeito contra um time de meio de campo, sem pensar no meio de campo. Então, os técnicos brasileiros não se adaptam, não inventam, não são criativos, não percebem o que está acontecendo no resto do mundo e já passou, e muito, da hora do Brasil trazer um estrangeiro para o comando técnico. Nossa, Júlia, impressionante, porque você chegou, eu estava me trocando, tinha acabado de postar meu vídeo no Instagram, você não viu o vídeo, porque você chegou na hora que eu postei o vídeo, não me viu gravando, e eu falo exatamente isso. Eu falo, será que os laterais do Brasil são piores do que os da Argentina? Eu acho que não. Os zagueiros do Brasil, para mim, são melhores que os da Argentina. Os atacantes do Brasil, para mim, são do mesmo nível, mas eu ainda acho que são melhores que os da Argentina. A diferença é o meio-campo. Aí sim, a gente tem um Gerson, que não jogou hoje, contra McAllister, contra Enzo Fernandes, que aliás é uma mala, mas joga demais, contra Depou e contra Paredes. Que é o rei das malas. Sem dúvida, sem dúvida. Também joga então, demais. será que só o meio-campo explica? Não. E aí eu finalizo o vídeo falando, o que explica é que a gente não tem técnico. Exato. O técnico que estava sobrando no futebol brasileiro, ganhando 2 títulos pelo Flamengo num ano, e depois tirando o São Paulo de uma fila, nenhum técnico conseguia ser campeão com o São Paulo, era uma maldição. Aí o Dorival vai lá e faz o São Paulo jogar muito a Copa do Brasil, ganha de todo mundo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, campeão. Estava sobrando aqui, mas não consegue competir com os técnicos argentinos do continente. É uma escola, é isso que você falou, a geração atual do Brasil de treinadores
É fraca, cara. Mas você fala isso, você vira síndrome de vira-lata. Faz 5, 6 anos que eu estou falando isso, gritando aqui no microfone do Band Esportes, da Transamérica. E é mais muito claro, é cristalino, é transparente, a gente ficou para trás. É mais do que o técnico da seleção brasileira. Não, tem muito mais, muito mais. É olhar para o nosso campeonato, para os nossos campeonatos, para a nossa formação de jogadores. É olhar para como lá nos anos 70, 80, os árabes e todo mundo ali do mundo árabe, Catar, e Emirados Árabes, não sei o que, vinham buscar técnico aqui. E no Japão vinha buscar técnico aqui. E na África vinha buscar técnico aqui. É isso. E hoje ninguém quer saber de técnico brasileiro. Hoje eles vão buscar em Portugal, vão buscar na Espanha, vão buscar no raio que o parta, mas não vem buscar no Brasil. Porque todo mundo do universo do futebol sabe que o trabalho é mal feito no Brasil. Basta olhar, a gente já conversou sobre isso, né? Eu fui recentemente ver vários jogos de categoria de base. Você vai ver jogo de sub-16, sub-17, essa mesma porcaria, é só porrada, é só chegada. Você não tem nada, você não tem uma criatividade, você só tem priorização de jogadores fortes, altos e musculosos, entendeu? O futebol brasileiro é mal trabalhado na base e mal trabalhado em cima, e não é à toa que temos os campeonatos que temos. E isso já se vão uns 30 anos. É isso. São todos ruins, imprestáveis? Não, eu acho que vários deles teriam uma margem incrível de melhora se saíssem do Brasil. Se pegassem o telefone e ligassem para o Abel Ferreira, alguém faz isso? Algum técnico brasileiro pega o telefone e ô Abel, vamos almoçar? Vamos compartilhar informação, conhecimento? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Algum técnico brasileiro liga para o Vojvoda? Ô Vojvoda, deixa eu saber melhor o que você está fazendo aí no Fortaleza, deixa eu entender melhor e tal, não sei o quê. Talvez algum técnico desconhecido, algum mais de base faça isso, mas como um todo, o nosso problema geracional é na formação dos jogadores de futebol e no treinamento de futebol. Júlio, não é entre os jogadores.